Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Vocês que acompanham todo dia o Jornal Gente sabem que cada um de nós aqui traz um destaque, né? Quando nós falamos sobre o mesmo assunto é que ele é muito grave, e é muito grave o que está acontecendo. Até porque não estamos condenando o ministro Dias Toffoli a absolutamente nada. Estamos apenas cobrando porque não há um afastamento dele das investigações. Não pode virar rotina no Supremo Tribunal Federal um ministro que tem uma ligação íntima com um caso, ou pelo menos uma suspeita de ligação até o momento, seguir no comando das investigações. Foi assim com Alexandre de Moraes, no caso dos atos praticados no dia 8 de janeiro, quando ele era vítima, segundo a investigação da Polícia Federal, a denúncia do Ministério Público, havia um plano para matá-lo e ele conduziu as investigações, participou do julgamento. Qual seria o resultado do julgamento? Imagina, se você descobre que alguém quer te matar, você vai conduzir a investigação e vai julgar aqueles que estão ali sendo condenados. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora com o julgamento imparcial. O julgamento não pode envolver quem tem algum tipo de interesse no caso, porque levanta todas essas dúvidas. E a carreira do ministro Toffoli, ela é recheada de dúvidas. Ele foi advogado do PT, ele foi advogado eleitoral do Lula. Ele chegou ao Supremo Tribunal Federal mais por indicação política do que jurídica, porque tomou pau no concurso para a magistratura, não passou no concurso. Não foi magistrado. Chegou ao Supremo Tribunal Federal por essa indicação, depois de ser sabatinado no Senado. E na sua manifestação no Supremo Tribunal Federal ao longo da carreira, nós temos vários pontos de interrogação que foram deixados de lado. Como, por exemplo, o mais recente deles que eu vou me ater aqui, que é a anulação completa da Operação Lava Jato, que teve seus problemas, é óbvio que teve. Todos nós estamos cansados de saber isso. Agora, numa canetada só, um ministro de decisão monocrática federal existe para ser a última instância, guardião da Constituição Federal, para agir de forma colegiada, para que os colegas ali do ministro Dias Toffoli também possam participar desse julgamento. Eu não sei se você sabe, mas de 2010 até 2025, 85% das decisões do Supremo Tribunal Federal foram decisões monocráticas. Eu vou repetir o dado para não deixar dúvida. 2010 a 2025, 85% das decisões do Supremo Tribunal Federal foram monocráticas, de um só juiz. Mais de 400 mil decisões tomadas pela cabeça de um magistrado num tribunal que deveria preferir o colegiado. É claro que as decisões monocráticas elas existem e foram colocadas no ordenamento jurídico para situações de emergência, urgência, durante um domingo, não tem sessão no Supremo Tribunal Federal. Domingo eu fui bonzinho, né? Podia usar segunda, sexta também aqui como exemplo, mas vamos usar o domingo. Tem um plantão lá no Supremo Tribunal Federal, um ministro fica de plantão. Chegou a decisão monocraticamente para salvar uma vida, para tomar uma decisão urgente até que os pares possam ser acionados e nós tenhamos essa decisão. O que os pares têm de fazer agora é chegar para o ministro Dias Toffoli e falar: ó, você cai fora, você precisa cair fora dessa investigação. Não tem clima para você continuar depois que a Polícia Federal encontra ligação, ilações, fato for comprovado, o ministro Dias Toffoli vai ter de responder por isso. Se não for comprovado nada, voltamos e pelo menos vamos ter a confiança de que esse processo ele seguiu a ordem natural das coisas. O Supremo Tribunal Federal está envolvido em muitos escândalos, está na ordem do dia. O Supremo precisa achar uma maneira de sair. Não se trata aqui de falar, vamos acabar com o Supremo. Esse discurso radical também não vai resolver em absolutamente nada. Não se trata disso. Vamos pensar de forma racional e fazer as cobranças que são necessárias, dentro da lei, dentro da moralidade, dentro daquilo que a população espera. É isso que o Supremo Tribunal Federal precisa fazer. Ou vocês acham que é normal também a mulher do ministro Alexandre de Moraes ter um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master? Quando um bom advogado aí, um criminalista desses renomados, mas cobra 1/10 disso. Nós sabemos o valor de mercado. Tem coisa estranha acontecendo no Supremo Tribunal Federal e nós merecemos saber. E o próprio Supremo Tribunal Federal tem mecanismos para
colocar a bola no chão, afastar essas suspeitas todas e seguir o seu rumo, dando mais credibilidade para a população. E se não fizer isso, aí precisamos insistir no que manda a legislação, que é um processo de impeachment para ministro do Supremo Tribunal Federal. Não há problema nenhum em falar nisso se nós temos uma suspeição grande de que o próprio Supremo não está dando conta. O sistema de freios e contrapesos colocado pela Constituição Federal abre a possibilidade do Senado Federal fazer essa investigação. É claro que os senadores não fazem, nós sabemos por quê. Porque eles estão nas mãos do ministro do Supremo, dos ministros do Supremo, né? Com investigações que também envolvem a política. E mais uma parte aqui. É claro que a Polícia Federal não tem legitimidade para pedir a suspeição, pedir o afastamento do ministro Toffoli, isso é consenso. Mas apontou indícios fortes. Cadê o Ministério Público? O que o Ministério Público Federal está investigando nesse caso? Pelo contrário, o Ministério Público Federal está arquivando todos os pedidos que chegam. O Procurador-Geral da República precisa ser cobrado sobre a sua posição. Ele não está assistindo o que todos nós estamos vendo nessa arena pública de provas que sugerem pelo menos algum tipo de ligação do ministro Toffoli com esse escândalo do Banco Master. O Ministério Público Federal está falido. Aliás, o Ministério Público está mais parecido hoje, mais comparado a ONGs. Virou uma grande ONG o Ministério Público, né? Ele trata de assunto de ONG. E os assuntos importantes estão esquecidos. Sabe-se lá por quê. Mas um dia, no futuro breve, quando tudo ficar esclarecido, nós vamos entender o porquê dessa história toda.